de comer, logo os discípulos não, porque ele estava falando ali de maneira figurativa, deixa eu corrigir. Ele disse que naquele grande dia, muitos irão adentrar no reino que está preparado desde a fundação do mundo. Essas pessoas que vão entrar são chamadas de pessoas justas. E ele disse que naquele dia, muitos vão te perguntar: quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ele responde: quando fizertes a um destes pequeninos, fizertes a mim. A primeira necessidade contemplada, aleluia, aleluia, que tem que ser contemplada, é a necessidade da fome da alma do homem. Precisamos abraçar a necessidade, aleluia, da alma do homem, porque o homem tem fome. Mas eu não estou falando de um pão comprado na padaria, eu estou falando de fome da palavra de Deus. Existe uma escassez muito grande do pão que é a palavra de Deus. Dentro dos templos, dentro das casas, as pessoas não atentam mais para ouvir a palavra de Deus. Quando a palavra está sendo pregada, na maioria das vezes estão olhando para o relógio com vontade de ir embora. Em outras ocasiões não estão dando credibilidade. Por quê? Porque a Bíblia diz que a alma faminta pisa até o favo de mel, mas para a alma farta, a alma farta quer dizer, pisa o favo de mel, diferente da alma faminta que toda amarga doce. Deixa eu explicar para você, as pessoas estão se sentindo fartas, porque a nossa geração é uma geração muito moderna, uma geração, irmãos, de facilidades, onde a palavra é transmitida através do rádio, através da internet. Existem muitas facilidades para que a palavra hoje seja pregada. Então muitos estão tão fartos ao ponto de pisar o favo de mel. Fartos no sentido, irmãos, na mente deles eles estão fartos. A palavra está causando não mais o efeito que deveria. Muitos estão se sentindo fartos, quando na verdade a alma está tão faminta ao ponto de isso ser notável quando olhamos nos olhos de cada pessoa. Porque assim como uma pessoa, quando não está se alimentando de forma correta, ela sofre de uma anemia. A anemia, uma doença do sangue, faz com que o seu corpo físico fique debilitado, porque a doença que atinge o sangue reflete no exterior da pessoa. E quando olhamos para a pessoa, observamos que ela está desfigurada. Isso tem acontecido em nossos dias. A falta da palavra de Deus tem trazido uma anemia espiritual dentro das igrejas, aonde é notável dentro a narabacaia da igreja observarmos no semblante de pessoas e estamos contemplando a quilômetro de distância que elas não estão se alimentando de forma adequada. Porque quem se alimenta de forma adequada é como eu e você. Mesmo muitas vezes o nosso corpo físico sendo atingido pelas enfermidades físicas, a tua alma é tão bela que quando alguém olha para você percebe que você está se alimentando da palavra de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, lá na cama da açúcar. Sabe por quê? Porque a palavra, ela traz saúde, a palavra traz vida, a palavra traz cura. E o Senhor diz hoje: eu vou fazer você sair daqui se sentindo linda, se sentindo forte, porque a minha palavra, ela te embeleza. Glória a Deus. Um corpo sem nutrientes, ele é fraco. Igreja sem o nutriente da palavra é igreja fraca. O inimigo entra dentro dela, bagunça, quebra até jarro, como eu já vi por aí. E não tem quem expulse, porque está faltando nutriente, está faltando palavra. Igreja, irmãos, que tem palavra, acontece o que acontecer, independente das intempéries da vida, a igreja entende que se ela tem este nutriente, pela mesma porta que o inimigo entra, vai ter que sair, porque é pela palavra que se expulsa o mal. Quem quer ser cheio da palavra daqui para frente? Quem quer? Pois o Senhor diz: eu vou te encher de tanta palavra que o mundo vai querer entender
de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus estava falando que nem só de pão da terra vive o homem, mas do pão do céu, que é a palavra dele. Desse pão que vem do céu, o homem viverá. Sabe por que você vai viver muito? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de dois gumes, penetra no espírito até a divisão da alma, em juntas e medula. Hebreus 4:12. E o Senhor diz: eu vou aumentar teus dias na terra. Porque se você estava pensando em morte, eu te aconselho a pensar em vida, porque a minha palavra, ela vai te dar vida. Aí, irmãos, a gente abre em Salmos 34:10. Porque os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas para vós que temeis ao Senhor, bem nenhum faltará. Porque tem gente anêmico dentro da igreja, porque não estava com força de se alimentar de forma adequada. Aí vem esta palavra revelada da parte do Senhor: os filhos dos leões, eles passam fome, você não. Aleluia! Você é diferente. Você é filho do leão, mas do leão da tribo de Judá. E quando você diz: eu estou com fome, aleluia, se você pedir pão, ele não te dá pedra, é pão que ele te dá, e ele vai te alimentar. Aleluia. A primeira necessidade que nós devemos atentar é a fome. E a segunda, vamos lá. Estive com fome, porque tive com fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. A segunda necessidade da alma, que tem que ser abraçada por nós, é a sede da alma do homem. Aleluia! O homem tem sede, irmãos. O homem tem sede de Deus. Se a falta de água natural traz preocupação para nós, porque 70% do corpo humano é composto por água. Não existe sobrevivência sem água. Os animais precisam de água, a vegetação precisa de água, o homem precisa de água. Sem água não há vida. E no sentido espiritual também, porque o Espírito Santo é esta água. Nós precisamos abraçar a necessidade urgentemente da alma do homem em receber água na vida dele. O homem tem sede. Isaías 41:17. Aleluia. Os necessitados e aflitos clamam e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, Deus de Israel, não os desampararei. Quem tem sede de Deus aí? Porque esta noite é a noite que o Senhor vai matar a tua sede, vai saciar a tua sede. E essa água que Ele vai te dar não é água encontrada em cisterna, em poço humano. É água espiritual. Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo de número 4. Vejamos aí. Veio uma mulher, no versículo 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, no versículo 9 do capítulo 4 do Evangelho segundo escreveu João. Ela diz: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Versículo 10, porque sabemos, né, que os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Versículo 10, Jesus respondeu e disse: se tu conheceres o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. No versículo 13, Jesus respondeu e disse: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O encontro dessa mulher com Jesus no poço de Jacó nos traz uma revelação tremenda. São duas fontes no mesmo texto: uma fonte natural, uma fonte espiritual.
a fonte natural, o poço de Jacó, que representa o mundo, a fonte espiritual, o próprio Jesus Cristo. A mulher sai no horário do meio-dia, o horário mais quente, né? O horário do meio-dia, um sol escaldante. Ela sai exatamente nesse horário para não ser surpreendida por uma voz de acusação que iria confrontá-la pela sua forma de viver, forma errada. E quando ela sai nesse horário, quando ela chega perto do poço, Jesus está sentado ali junto ao poço. Aquela mulher foi buscar água natural, tirada de uma fonte natural. O que ela não sabia é que ela ia encontrar-se com uma fonte espiritual, que iria apresentar para ela uma água espiritual. Quem sabe você sair da tua casa hoje em busca de algo material, e eu te digo que Deus vai suprir suas necessidades. Só que essa noite é uma noite profética, e o Senhor disse: você veio aqui buscar algo natural, hoje você não vai receber. O que Deus quer te dar é espiritual, porque aquilo que é natural tu vai receber lá fora. Aqui dentro você vai receber o que é espiritual, meu Deus. O homem é um ser insatisfeito. Quanto mais tem, mais ele quer ter. Ele fica buscando uma satisfação para a sua alma, assim como a mulher buscava uma satisfação para a sua vida. E Jesus explicou bem: quem beber da água desse poço tornará a ter sede. O que é isso? Quem busca satisfazer as suas necessidades de forma natural sempre vai se frustrar, porque quanto mais você tentar, pior você vai ficar. Você tem que entender que plenitude, que significa completo, não tem espaço para mais nada. Você só recebe com a presença do Espírito Santo, que é água jorrando de dentro de você. E essa fonte jorrará para a vida eterna. Eita, que eu vou ficar brava agora. Que evangelho parado é esse que estão pregando nos últimos dias, de pessoas que só querem receber coisas naturais e nunca ficam satisfeitas? Deus está levantando uma geração que gosta de água. Eita, Jesus, é tremendo o que Deus está fazendo aqui nesta noite. E não é para você exaltar a mulher, não, porque no dia que for para mim me exaltar por alguma coisa, que eu não chegue em lugar nenhum. Mas se for para dar glória a Ele, porque tudo é dele, para Ele, os quatro da terra vai perder a minha vida, e operando Ele quem impedirá, e na tua vai ser do mesmo jeito. Levanta a tua mão, levanta. Não deixe esta sede ministerial ser detida na tua vida. Não deixe esta sede de ganhar almas para Jesus ser detida na tua vida. Independente do que está acontecendo, não deixe esta sede ser removida na tua vida. Porque o Senhor diz assim, que Ele levanta muitos, e o que dá um não diminui o que dá o outro, porque somos membros de um único corpo. E o olho não pode dizer à cabeça: eu não tenho necessidade de ti. E o braço não pode dizer à perna: eu não preciso de ti. Porque os membros que são menores, eles são responsáveis também por alguma função no corpo. Eles são necessários também. Por mais eloquente que o homem ou a mulher seja, até para falar ele vai precisar de um ouvido para ouvi-lo, porque ele não vai pegar para banco. Então você é importante, você é importante, você é importante. Eu te amo, diz o Senhor. Eu tenho obras profundas na tua vida, inexplicáveis aos olhos do homem. Vamos para a terceira necessidade. Mateus 25, capítulo 25, versículo 35. Era estrangeiro e hospedaste-me. O que é estrangeiro? É ser um nômade, é não ter morada fixa, é andar vagando,
sem rumo, sem direção, sem pousada certa. O homem é isso. Ele é nessa terra estrangeira. Ele não tem pousada fixa. Ele está aqui de passagem. Agora vamos entender o sentido da revelação de Deus. Quantos estão vivendo assim? Quantos estão vagando, sem rumo, sem destino, sem direção, e estão precisando que você faça aquilo, aleluia, que o samaritano fez com o homem caído à beira do caminho, que estava ensanguentado, roubaram tudo que ele tinha, deixaram ele despido. E quando, aleluia, o samaritano vai passando por aquele caminho, diferente do sacerdote e do levita, que mesmo tendo eles capacitação para fazer algo a favor do homem, eles tinham capacidade, mas estavam mais preocupados em exercer a função dentro do templo, mas não estavam preocupados em acolher a vida que estava no trecho, fora do templo. Sabe o que entendemos? Que o samaritano, quando ele desce da sua cavalgadura, do seu animal, a Bíblia vai nos dizer que ele pega o homem pelos braços e ele leva o homem a uma hospedaria, a uma estalagem. Sabe o que entendemos, aleluia? Que nós temos que seguir este exemplo, porque esta estalagem representa a igreja, e muitos homens estão vivendo assim, estão vagando, sem rumo, sem direção, e eles estão precisando de um lugar para se hospedar, e essa hospedaria, estalagem, é a igreja. E me diz o Senhor que Ele vai fortalecer teus braços que estão fracos, porque você vai trazer gente de lá, da essa hospedaria que chama igreja, chamada de igreja. Porque se o inimigo colocou na tua mente que você não pode pregar porque você não tem curso, faculdade, se o inimigo colocou na tua mente que você não pode fazer nada para Jesus só porque tem alguém melhor do que você, eu vim te dizer que a faculdade vai chegar, mas antes que ela chegue, existe alguém caído, ferido, parado, agonizando, precisando que você ergue os seus braços, pegue pela mão, puxe e traga para dentro dessa igreja. Se eu fosse olhar um parênteses aqui, que eu não vim contar nada da minha vida, um dia eu dou meu testemunho, mas hoje eu vim pregar a Bíblia, eu vou só abrir um parênteses. Se eu fosse olhar para as dificuldades que surgem no meu caminho para abraçar a obra missionária, já que estamos falando de braços abertos, eu não fazia nada vezes nada, que é igual a nada. Mas um dia, quando Deus me levantou, renovou a sua promessa, Ele disse assim: eu te chamei, e eu sei o que você tem e o que você não tem. Eu não posso usar uma pessoa com o que ela não tem, eu vou usar ela com o que ela tem. Para de lamentar para Deus e dizer: Deus, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não posso isso, ou eu não posso aquilo. Eu sei o que você tem e sei o que você não tem, mas eu vou te usar com o que você tem. Porque se você disser: eu só vou quando eu tiver muito, eu só vou quando eu comprar um carro, eu só vou quando eu tiver mais conhecida, eu só vou quando for assim ou quando for assado, você não presta para o ofício. Porque quando Deus chama, não é você que decide como vai, é Ele que te carrega pela mão e te leva como Ele quer. E lá eu sei de cabas. Eu sinto a presença muito forte de Deus. Vamos para o outro tópico. A outra necessidade que tem que ser contemplada no mesmo versículo 35, viu? Mateus 25, 35. Vamos lá. Agora vamos para o 36. 36. Estava nu e vestiste-me. Estava nu e vestiste. Qual é a outra necessidade? Está bem fácil de explicar. A necessidade é a nudez do homem. A nudez do homem por conta do pecado do homem. Você sabe que lá em Gênesis, quando Adão pecou, depois do pecado,
Depois que a mulher induziu ele a comer do fruto, do qual o Senhor Deus disse: não comerás do fruto que está na árvore localizada no meio do jardim, coma de todos os frutos de todas as árvores, mas do fruto que está no meio não coma. O fruto pareceu agradável aos olhos da mulher. A mulher foi tentada na concupiscência dos olhos, porque o inimigo nunca vai colocar nada feio na sua frente. É sempre coisas que parecem muito atrativas, mas o fim é a morte. E quando ela foi tentada na concupiscência dos olhos e ela induziu o esposo a comer do fruto proibido, o que acontece depois de comer do fruto? Os olhos de ambos foram abertos e ambos descobriram que estavam nus. Você pode, por favor, aleluia, observar isso em Gênesis capítulo 3 e versículo 7. Olha o que acontece aqui. Gênesis capítulo 3, versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Versículo 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz lá no jardim e temi, porque estava nu e escondido. O pecado do homem, a nudez do homem, é uma necessidade que tem que ser abraçada por nós, no sentido de apresentarmos ao homem a salvação, que significa, jovem, o livramento do poder da maldição. Muitos estão despidos da graça de Deus, muitos estão nus. E vejamos que quando Adão descobriu que estava nu, ele cozeram para si folhas de figueira e fizeram para si aventais. Essas folhas de figueira representam, sabe o que? As falsas ideologias, os falsos ensinamentos, a fim de que venha cobrir o pecado, na tentativa, ou melhor dizendo, de cobrir o pecado. Quantas pessoas, irmãos, estão enganadas quanto à questão de cobrir os seus pecados? O pecado do homem só pode ser coberto pelo sangue de Jesus Cristo. E nós temos que abraçar esta causa. Onde estão os braços estendidos? Onde estão os braços abertos para abraçar esta causa? Fale sobre o perdão de Deus, fale sobre a graça de Deus, fale sobre o poder do sangue de Jesus, porque a Bíblia diz em Isaías 1:18: ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como escarlata, o Senhor apagará com o seu sangue, e a sua vida se tornará branca como a neve ou como a lã. Entendemos que o homem está nu, mas o homem pode ser vestido pela graça de Deus, pelas vestes da salvação, e você precisa abraçar isto. Glória a Deus. Aleluia. Falta 2 tópicos para finalizarmos, porque Deus tem grandes coisas a fazer aqui na oração. Aleluia. Graças a Deus. Adoeci e visitastes-me. O penúltimo tópico, a necessidade que tem que ser abraçada pelos braços estendidos. A necessidade qual é? O homem está muitas vezes doente, adoecido de uma doença pior do que aquela que atinge o corpo físico. O homem está amargurado, irmãos, e a amargura como um doloroso câncer que deteriora a alma do ser humano. Quantas pessoas tentando tirar a sua própria vida? Existem pesquisas que apontam que nos próximos anos, não vamos nos basear nisso, que nos próximos anos haverá mais um índice de suicídio do que de homicídio. Olha o futuro que estão declarando para o homem no futuro, que haverá. Olha o que estão tentando prever no futuro. É isso que eu quero dizer para o homem, que haverá mais índice de suicídio do que de homicídio, que haverá mais pessoas se matando do que sendo matadas por outras pessoas. Só que o Senhor trouxe alguém aqui nessa noite para falar de uma maneira específica. Você não sabe o porquê eu te conduzi a estes vales
escuros. Mas eu te usarei como potência na minha mão, impedindo que muitos tirem a sua própria vida. Você não sabe por que até aqui você teve que derramar tantas lágrimas no escuro, no cantinho daquele quarto de porta fechada, só sendo assistida por Deus, assistido por Deus. Você não sabe que enquanto você estava passando por tudo isso, Deus